Olá pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento de arquivologia. Estamos conversando sobre gestão de documentos e da informação. Esse é o primeiro evento falando desse assunto, discutindo com você certas características da atividade de administração dos documentos que um arquivo tem. É provável que o avaliador queira que você também analise a questão da informação contida nos documentos. Então, gerir documentos é gerir também a informação que tem dentro deles. Então, preciso cuidar dessas informações, desenvolvendo uma série de rotinas e atividades que permitam armazená-la, organizá-la, distribuí-la desta forma. Veja, imagine você indo, por exemplo, a um órgão público e perguntando assim: escuta, eu precisava de um atestado, exemplo, da Justiça Eleitoral, de que eu estou quites com a Justiça Eleitoral, que eu não devo nada, que eu votei em todas as eleições, que está tudo certo. E aí o funcionário que te atende diz assim: não sei não, a gente não guarda essas coisas. Não pode ser, não é? As empresas, organizações, por exemplo, públicas, por natureza, são guardiãs da informação. É como ir a um departamento de trânsito e falar: quero tirar a segunda via da minha carta de motorista. Nem sabia que você tinha a primeira. Você não pode ouvir isso, é óbvio que não. Então a administração pública tem que guardar os documentos, as informações. E aí que entra em cena a gestão da informação e do documento, que vamos conversar. Então, primeira ideia para você: o que é informação mesmo, professor? Quando pensamos em informação, pensamos em ideias, conhecimentos, saberes, conteúdos que têm uma característica marcante: eles estão em um documento, estão contidos em um documento. Então, o referencial, a noção, a ideia. A gente pensa, inclusive, na evolução dessa informação. Deixa eu até mostrar para você rapidamente. Trabalhamos com o seguinte sentido. Do ponto de vista da evolução, a gente trabalha a ideia de que existe o registro, o dado ou metadado, existe a informação, abreviando aqui para você a informação, existe o conhecimento. Então diz basicamente que o dado é o registro, está aí disponível. Quando você organiza, quando você trata, você transforma esse dado em informação. Não, eu posso dizer que a informação é o dado tratado. Então eu faço aqui o tratamento. Eu tratei os dados, organizei. Tá. Quando eu aplico essa informação, eu gero conhecimento. Então a aplicação da informação é o conhecimento. Veja, eu peguei os dados, estavam espalhados, uma série de informações sobre o crescimento da economia brasileira nos últimos 20 anos. Então fui registrando, organizei, coloquei por trimestres, etc., disponibilizei por setores, organizei as informações ali, certo? Então transformei aqueles dados em informação, aqueles registros em informação. Aí eu peguei essas informações e propus alternativas para melhorar o desempenho econômico brasileiro. Opa, transformei aquelas informações em conhecimento, fiz análises, reflexões. Então essa é a evolução. A informação é isso. É esse referencial tratado, contido em um documento. Importante é lembrar que a informação existe no documento. O que é a gestão da informação, então? Quando pensamos na gestão ou seu gerenciamento, estamos trabalhando a administração, que você faz desses conteúdos, mas também a própria administração do uso da informação, do seu fluxo, da sua circulação, do seu acesso. Então você guarda, você distribui, quem pode acessar, como vai utilizar. Tudo faz parte do gerenciamento da informação em uma organização. É interessante lembrar que muitas vezes esse sistema de informação, ele permite que eu tenha acesso por vários canais. Então eu pego toda essa informação e construo um sistema no qual esses dados estarão devidamente organizados e eu posso controlar não só o seu fluxo, como também o seu uso. Então é um sistema de informação. Informações que estão na empresa ou não, que são orgânicas ou não, que tem a ver com o que ela faz ou não, mas que estão disponíveis e que eu posso sistematizá-las e utilizá-las. Professor, quando você fala de informação orgânica ou não, me confundo um pouco. Tá, veja,
Diariamente, aquele administrador recebe um resumo das notícias que a imprensa publicou. Aquilo é orgânico? Não, a empresa dele não é a empresa que fez a notícia. Não reflete o que a empresa dele faz. Ele compilou notícias que saíram nos jornais, montou um documento e entregou para aquele profissional analisar, olhar, tomar ciência. Então ela não é orgânica, ela está no ambiente, mas não é da empresa, não foi a empresa que produziu. Então essa é uma característica. Agora, eu passo para esse administrador o relatório de vendas da semana. Bom, isso é informação orgânica da empresa, o que ela vendeu, para quem vendeu. É isso aí. O sistema de informação disponível e utilizável. É sempre interessante lembrar que os arquivos compõem um sistema de gestão de informação, representado pelos documentos. Então, quando falamos que existe aí um sistema de gestão arquivística, é aquele que possibilita as informações dos documentos de arquivo estarem disponíveis. Sejam elas em meios eletrônicos ou convencionais, pode estar no papel ou pode estar num sistema computacional. O importante é lembrar que eu vou gerenciar informações de arquivo. Essa é a ideia. Então aqui a grande diferença é que eu estou trabalhando apenas com informação orgânica. Só aquela que tem a ver com a atividade da organização que a reflete. Então um cadastro de clientes é uma informação orgânica que a empresa tem. Essa é a ideia. De todo jeito, elas servem para uma coisa importante. Para ajudar quem administra, quem trabalha no dia a dia das organizações, a tomar decisões. É isso. Então podemos dizer que o grande objetivo da gestão da informação ou do gerenciamento da informação é oferecer matéria-prima, insumo, né, para que alguém possa decidir. Essa é a ideia. Com funções diferentes, com sistemas e estruturas diferentes, o importante é informação para tomar decisão. Essa é a ideia. Muito bem. Você mesmo, quando se propõe a fazer um concurso, levantou informações do edital, viu o que eles exigem lá, por que você está estudando tal conteúdo, estudando arquivologia, porque cai na minha prova, se não cai eu ia ficar estudando, daí não cai na minha prova, não sei porque eu estudei. Então o objetivo é levantar informação para tomar decisão. É o que faz esses sistemas e vão auxiliar nesse sentido. Então um pequeno olhar sobre gerenciamento da informação. É um tema menor, pode aparecer em prova, às vezes a banca até coloca, mas não pede necessariamente. Agora, o próximo assunto, sim, esse ela vai pedir para você. Como assim, professor? Gerir documentos. Isso ela pede, sem dúvida. Ela vai propor a você que saiba a diferença e o que faz cada função ou atividade da gestão de documentos. Isso é tão marcante que está na lei. Veja a lei que eu cito para você aqui. A Lei dos Arquivos, 815991, artigo 3º. Ela vai dizer o seguinte, olha, o que é gerir documento? Do ponto de vista da administração pública, mas é o conceito que se aplica a qualquer organização, é tudo aquilo que você faz do ponto de vista de procedimentos e operações que se relacionem às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos que estão em fase corrente ou intermediária, ou seja, nos arquivos correntes e intermediários, para no futuro decidir se vai eliminá-los ou guardar em um arquivo permanente. Isso é gestão de documento. É aquele conceito copia e cola. Preciso saber o que é. Produção, utilização e destinação. É basicamente o que se faz aqui. São 3 eixos da gestão documental, que podem ser resumidos para você. Tudo que tem a ver com a produção do documento, tudo que tem a ver com o seu uso, ou seja, se ele está tramitando, passando por vários órgãos, sendo arquivado e desarquivado, e, claro, a atividade de destinação, que implica avaliar para saber o que fazer. Joga fora ou guarda para sempre. É isso, a função da gestão de documentos e sua característica. Então, para nós, é interessante lembrar a finalidade, a natureza da gestão documental a partir dessa ideia. Muito bem. E como qualquer processo de gestão,
ela pressupõe aquelas atividades fundamentais que qualquer administrador tem que fazer, não é? Pressupõe que eu planeje as atividades, pressupõe que eu disponha e organize os recursos, divida o trabalho, que eu tenha alguém responsável por dirigir, comandar, coordenar os processos e as atividades e que eu tenha mecanismos de controle. É o chamado processo organizacional ou administrativo aplicado aos documentos. Lembre-se, é uma atividade de gestão. Então, essas atividades estão contempladas. É óbvio que toda atividade de gestão tem um objetivo. Qual é o objetivo fundamental da gestão de documentos? É simplificar o ciclo documental. O senhor poderia traduzir isso por uma palavra mais efetiva? Sem dúvida. Eficiência. Qual é o grande objetivo da gestão documental? Tornar o arquivo eficiente. Ou seja, que o meio, já que eficiência tem a ver com o processo, com o meio, é contribuir para os resultados, para a eficácia, através de fazer da melhor maneira possível. E o que é a melhor maneira possível? Informação. Você precisa de uma informação. Levanta os dados lá daquele cliente de Curitiba, da empresa X, na mão, na hora que eu preciso, de forma completa, com agilidade, integridade. Arquivo eficiente. Essa é a ideia. Eficiência, contribuindo para o desempenho da organização. Tá. Isso é tema, professor, até aqui, conceito, uma ideia? Sim. Só que o avaliador, a partir desses aspectos, ele vai lembrar para você que para que eu possa planejar um arquivo, ou planejar o desempenho desse arquivo, as atividades, tudo isso, eu preciso conhecer os documentos, conhecer o arquivo. Então, uma atividade fundamental da gestão documental, que pode cair em sua prova, é o chamado diagnóstico arquivístico, ou diagnóstico dos arquivos. É simples, é fazer uma análise, né, do arquivo. Conhecer os documentos, verificar falhas ou pensar na melhor maneira de implementar as medidas que não percam o foco. Qual é o foco mesmo? É aquilo que eu falei para você antes. Eficiência. Um arquivo mais eficiente. Então, fazer essas rotinas é uma atividade fundamental que a caracteriza, vale lembrar. Muito bem, professor. A partir daí, é óbvio que, como atividade de diagnóstico, ela tem que produzir alguma coisa que me ajude a trabalhar melhor, ou fazer o arquivo funcionar melhor, ou garantir a sua eficiência. Então, como questão de prova, é sempre importante lembrar que o diagnóstico é um gerador de informações. Diagnosticar um arquivo é gerar informações. Com essas informações, eu vou pensar em instrumentos, em ferramentas de gestão. Instrumentos que me ajudem a administrar o arquivo melhor. Existem basicamente dois instrumentos que são importantes. Um plano de classificação de documentos e uma tabela de temporalidade documental. Cada um serve para uma coisa e que compõe a essência da atividade arquivística. O plano de classificação, ou código de classificação, me ajuda na organização dos documentos. E a tabela de temporalidade me ajuda numa outra coisa, a destinação. Tá? Então, cada um me ajudando. Um me ajuda como eu devo arrumar, organizar os documentos, e o outro me ajuda o que fazer com eles depois. Os que eu vou jogar fora, os que eu vou guardar, os que eu vou transferir para o arquivo intermediário, que vou mandar para o arquivo permanente, ou seja, são instrumentos que me ajudam no trabalho dos arquivos. Certo? Muito bem, professor. Diante disso, pergunta para a gente lembrar. Veja, a pergunta feita pelo analista do Conselho Nacional do Ministério Público foi a seguinte: ao ser chamado para fazer o diagnóstico da situação arquivística de uma entidade, o profissional não pode realizá-lo de imediato, tendo antes que obter informações concernentes aos documentos. Então, o que ele queria saber é o seguinte: você foi chamado para fazer o diagnóstico do arquivo. O que você tem que fazer antes de qualquer coisa? O que seria um procedimento preliminar? Tá? Identificar a tipologia dos documentos e verificar sua quantidade.
poxa, professor, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: que tipos de documentos tem lá e quantos documentos tem lá? Então, que documentos tem aí e em que quantidade? Seria a primeira pergunta para fazer. É essa mesmo. É essa? Sim, porque veja os outros. Corrigir códigos. Como é que eu posso corrigir uma coisa que eu não conheço? Separar documentos por autores e destinatários, estabelecer classes. Como eu vou separar uma coisa que eu não conheço? Descartar gênero, jogar fora. Como eu vou descartar o que eu não sei o que é? Formatação imediata, incorporar. Quer dizer, como é que eu vou formatar os documentos, mudar até a sua estruturação, se eu não sei quais são os documentos? É por eliminação. Primeira coisa que um arquivista tem que fazer é saber que tipo de documento tem lá. Essa é a atividade primordial, certo? Daí para você o gabarito da questão e as sugestões bibliográficas. Fique de olho no tema. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.